Um artigo publicado neste domingo na Folha de São Paulo, o ex-procurador da República, Marcelo Miller, pediu desculpas pela relação que desenvolveu com o grupo JIF. O advogado acusado de ter feito jogo duplo enquanto esteve no Ministério Público Federal reafirmou que nunca passou informações sigilosas e contou que só passou a se encontrar com executivos da JIF depois que pediu a exoneração. Marcelo Miller também respondeu à carta enviada pelo presidente Michel Temer a deputados e senadores na semana passada. Acusado de ter conspirado contra o PMDBista, o ex-procurador disse que nunca orientou ninguém a gravar conversas e negou ter sido o braço direito do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O que o Miller quis com esse artigo, Vera? Esses artigos todos fazem parte da estratégia de defesa, né? Não é diferente do que ele vem falando aí nas instâncias em que vai se defender. O que eu acho mais engraçado é a parte que ele diz que não foi para iniciativa privada para ficar rico. É verdade. E não, realmente não fiquei. Não ficou, porque logo de cara o esquema já foi, né? Totalmente revelado. Não deu tempo dele ficar rico. Ainda perdeu a aposentadoria integral, ainda pode amargar um tempinho de cadeia. E é plano mal sucedido esse, hein? Deu muito errado. Vai, Andreasa. Vocês conhecem fartamente a minha opinião a respeito. Não me sensibiliza. Para mim está muito claro. Eu até dei aqui pesadamente o histórico, a cronologia da atividade de dublê de procurador e advogado da JBS desse senhor. Mas é muito significativo da carta dele, representativo da carta dele, um estratagema de que ele lança a mão. É típico do Marcelo Miller, para mim está muito claro. Ele cita exemplos de delações premiadas em que houve gravação de terceiros, acordos do qual ele não participou, para mostrar que ele não é o único responsável por acordos em que há gravação. Né? Quer dizer, como se o fato de delações importantes como a de Sérgio Machado, Delcídio do Amaral, Nestor Cerveró e a do Joesley Batista, da qual ele participou, terem tido gravação, isso não significar que ele teria de ter participado de todas. Não faz o menor sentido. Ele participou dessas, não participou daquelas outras. O fato dessa prática ser comum na Procuradoria-Geral da República do Janot é um problema. Apenas isso. Um problema sem nome, sem pai, sem mãe, sem nada. Está enrolado. O que você achou do artigo, Madu? Primeiro, eu achei importante a Folha de São Paulo ter aberto espaço para que ele apresentasse alguma explicação que eu achei, na minha leitura, foi a leitura do avião, um pouco rápida, mas eu achei um tanto quanto vaga, né? Mas ele teve o espaço ali para se defender. Eu só acho isso, nesse fato de ele ter sido vago, ele também foi evasivo, né? Ele quase que, pelo que eu li, ele quase ficou ali por acaso. Né? A atuação dele foi por acaso, a transição dele também da iniciativa para a iniciativa privada, né? Do setor público para a iniciativa privada, foi uma coisa que ali ficou muito mal explicada, né? Ficou muito nebulosa, mas assim, eu acho que tem que se investigar mais, tem que realmente, ele é uma figura-chave, ele e o Goulart, né? O Goulart são dois caras chaves nessa questão, principalmente para não desmoralizar o Instituto da Delação Premiada, não desmoralizar o trabalho da Procuradoria-Geral da República. É fundamental, é do maior interesse de todos os brasileiros e da Procuradoria-Geral da República que se vá a fundo nessas investigações. Ô, Patrick, tem alguns trechos nesse artigo dele que são vagos de propósito. Madureira se referiu ao caráter vago, mas eles são propositalmente vagos. Ele diz que nunca recebeu um centavo para esses conselhos aí que ele deu para a JIF. E diz que eles lhe ofereceram um emprego. Então, se o grau de intimidade era tal para que ele, ainda procurador, já com a exoneração pedida, tivesse uma oferta de emprego, eu acho que isso já é bastante significativo. Em outro trecho, ele diz que a quarentena para ex
demais integrantes do Ministério Público, manda que eles não exerçam nenhuma função de advocacia no juízo para o qual eles estavam designados. E diz que o seu último posto de designação era a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Mas ele atuou, ele mesmo diz no mesmo artigo, pelo menos até outubro de 2016, no grupo de trabalho do Janot. Isso. Então, se ele foi transferido realmente para o Rio, foi uma coisa no finalzinho ali. E aí ele diz, não estava atuando no Rio, o acordo da JF não se dava no Rio, mas se dava em Brasília, onde ele passou pelo menos de 2015 a outubro de 2016. Então, o próprio artigo, na tentativa de se defender, é muito inconsistente e mostra todas as pontas que ele deixou soltas ali nessa atuação dele. Sim, de agente duplo, não tem como dizer outra coisa. Diga. E ele não comenta no artigo, porque não poderia, o fato de ter viajado com a advogada que o contratou no escritório, que prestava serviço para a JBS, no dia da sua exoneração. No dia em que formalmente saiu a sua exoneração, ele pegou um avião, viajou para os Estados Unidos para representar os interesses da JBS junto ao Departamento de Justiça americano. Ele nem faz menção da empresa lá. Ele Quer dizer, não faz menção a isso. Pode falar, desculpa. Fala, Vera. Não, fala você. Não, porque você vê, ele não faz menção a isso porque isso significa que no período em que ele esteve, desde o dia, se eu não me engano, 23 de fevereiro, em que ele comunica para o Janot e para o Pelela que sairá da PGR, mas que ficaria até 5 de abril, o dia dessa viagem, para ter as férias, ganhar todos os bônus que ele tinha direito. Nesse período, ele só chegou lá no dia 5 de em consequência essa missão de responsabilidade, porque nesse período ele ganhou a confiança da JBS. Claro que orientando os delatores, claro, ele assume no artigo que esteve várias vezes no escritório da JBS. Ele almoçou na casa do Joesley Batista, minha gente. Ele estava no dia da assinatura do acordo. Ele estava no dia da assinatura do acordo do escritório, do contrato para prestação de serviço do escritório com a JBS. Quer dizer, ele não pode dizer que não fez o papel de dublê. Ele fez. E o artigo é esquisito, porque ao mesmo tempo ele pede desculpa por essa relação, mas não assume a relação. Aí não dá, filhão. E tem outra coisa, espera só um minutinho, Madu. Ele fala lá que a maioria do tempo que ele teve em contato com a JF, ele estava em férias ou em licença. Mas a maioria do tempo, quer dizer, teve tempo em que ele estava no exercício e falou com os JBS. Diga, Madu. Não, só um pontinho aí que vocês falaram. Você falou agente duplo, mas aqui esse papel dele beneficia. Às vezes eu estou errado, mas o grande serviço, entre aspas, que ele prestou foi abrir uma brecha, da credibilidade das operações do Ministério Público. Ou seja, o que faz pensar que é o seguinte: será que ele não estaria, digamos assim, a soldo de prováveis indiciados e tal, com o objetivo de desmoralizar o Ministério Público, a delação premiada? Não seria isso não, Vera? Não, sim, ele claramente estava orientando como eles deveriam fechar um acordo de delação premiada. Na real, é disso que se trata. Com o objetivo de desmoralizar o Ministério Público. Não? Oi, desculpa? De desmoralizar o trabalho do Ministério Público. Eu acho que ele quis se valer do fato de que ele tinha inside informations para se locupletar ali, para se beneficiar. A desmoralização, ele talvez não imaginasse que viria, porque não imaginasse que viria a público tudo que ele fez, né? Vai Andreasa, fala. Não, só para responder ao Madu, claro, não posso garantir, mas não faz muito sentido, né? Seria, na verdade, proteger esse argumento de que ele teria... em vez de ter feito o que fez, efetivamente, trabalhado para a JBS em causa própria, pensando em si, tá? Fazendo esse jogo duplo, que ele teria, a mando de terceiros ainda não aparecidos na história, trabalhado dessa forma para desqualificar o Ministério Público, para desqualificar a Procuradoria-Geral da República. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que a desmoralização do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República nesse episódio é devido aos seus agentes.